Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. O chamado sacerdotal da Igreja em sacrifício e oração. Queridos, hoje nos reunimos para refletir sobre a sublime vocação que o Senhor nos concedeu como sua Igreja e na vocação sacerdotal. A Igreja, como o corpo de Cristo, é chamada a ser uma presença viva e ativa na terra, oferecendo-se como sacrifício vivo e dedicando-se à oração e intercessão em favor de todos. Nesta reflexão, veremos como a Igreja é chamada a renunciar a si mesma, a interceder pelos pecadores e a transformar o mundo ao seu redor através do poder do Espírito Santo. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este versículo resume o coração do chamado sacerdotal da Igreja. Somos convidados a nos oferecer completamente a Deus, não com sacrifícios de animais como no Antigo Testamento, mas com a entrega total de nossas vidas. Ao nos apresentarmos como sacrifício vivo, renunciamos a nós mesmos para cumprir o propósito maior de Deus, a reconciliação dos homens com Ele. A Igreja, nesse papel, torna-se um canal de graça, intercedendo pelos perdidos e buscando trazê-los de volta ao caminho da salvação. Este é o verdadeiro serviço sacerdotal que todos nós, como cristãos, somos chamados a exercer. A compaixão é a marca do verdadeiro sacerdócio. Como Igreja, somos chamados a interceder pelos pecadores, a chorar com aqueles que choram, e a levar os enfermos e necessitados aos pés de Cristo. Assim como Jesus, nosso sumo sacerdote, intercede por nós diante do Pai, como sacerdotes de Deus, somos chamados a interceder pelos outros. A intercessão da Igreja tem o poder de transformar circunstâncias, fatos e pessoas. Quando oramos em nome de Jesus, estamos exercendo nossa autoridade espiritual e agindo como embaixadores da reconciliação, conforme nos ensina 2 Coríntios 5, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Um chamado para o sacerdócio é, acima de tudo, um chamado ao sacrifício e à oração. Os cristãos, ao serem renascidos em Cristo, recebem a dignidade de reis e a consagração sacerdotal. Isso significa que todos nós, independentemente de nossa posição ou função dentro da Igreja, somos revestidos de um carisma especial para servir a Deus e aos outros. A oração é a principal ferramenta do sacerdote cristão. Através dela, nos conectamos com o coração de Deus e intercedemos por aqueles que estão longe de sua graça. Quando a Igreja se reúne em oração, como um corpo unido, os céus se movem, e milagres acontecem. As orações da Igreja têm o poder de libertar cativos, curar enfermos e abrir portas que estavam fechadas. Este é o poder do sacerdócio que nos foi concedido pelo Senhor. Por fim, devemos nos lembrar da dignidade que o Senhor nos concedeu ao nos chamar para este sacerdócio. Pedro nos lembra: e mais vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta não é apenas uma responsabilidade, mas um privilégio imenso. Como sacerdotes do Novo Testamento, fomos consagrados para servir a Deus em santidade e justiça. Nosso serviço é tanto individual quanto coletivo, e cada um de nós tem um papel a desempenhar na obra de Deus. Não podemos subestimar o impacto que nossas orações, louvores e testemunhos têm no reino espiritual. Somos parte de um exército espiritual, chamado a lutar com armas espirituais e a trazer a luz de Cristo a um mundo que está em trevas. Queridos, que possamos abraçar com fervor o chamado sacerdotal que o Senhor nos deu. Que sejamos uma Igreja comprometida com o sacrifício, a oração e a intercessão, sempre buscando a reconciliação dos homens com Deus. Que o Espírito Santo nos capacite a cumprir este chamado com fidelidade, até o dia em que veremos nosso Senhor face a face, e ouviremos as palavras: bem está, servo bom e fiel, e entra no gozo do teu Senhor. Amém. Ministração Reverendo Pinho Borges. Locução Fábio Virtual. Você ouviu Instantes com Deus.